querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, para mais uma jornada de aprendizado tão importante para nós neste momento, porque o Senhor certamente daqui a muito pouco tempo o Senhor vai precisar de soldados que estejam preparados, que sejam corajosos, que estejam cheios do seu espírito, que tenham o espírito de sacrifício e abnegação de Jesus e que acima de tudo tenham o seu coração, no seu coração muito amor para poder transmitir às pessoas que vivem neste planeta sem saber para onde é que se hão de voltar. Que o Senhor nos ilumine, nos ajude a nos santificarmos para que possamos ser usados de uma forma mais intensa pelo Senhor. Que o Senhor também nos ajude a permanecer fiéis à verdade, a amar a verdade com todas as nossas forças e a estar mais dispostos a morrer do que a pecar. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós ontem tínhamos falado sobre a revelação. Lembram-se? Pronto. Mas uma coisa é a revelação e outra coisa é o entendimento da revelação. Não recordam-se como é que tínhamos visto? Pronto. Sendo assim, um, por mais que a revelação esteja lá, e ela efetivamente ela estava lá, se Deus não a comunicar na nossa mente, ou seja, se a nossa mente não estiver em condições de a entender, não aproveita para nada, não é? De nada aproveita. E nós vimos que Miller não a entendeu. Mas o povo de Deus fez o quê? Voltou para a Bíblia. Não foi isso que aconteceu? Voltou para a Bíblia. Ellen White, Tiago White, Joseph Bates, o médico Logborough, John Logborough, começaram a pesquisar e a ver aquilo que estava errado. Foi aí que Deus veio e comunicou novamente a eles e eles puderam entender. Hoje Deus também tem uma verdade presente. E através da Bíblia, claro, e do Espírito de Profecia. Como é que a nossa igreja nasceu? Será que ela está na Bíblia? Está. Mas o surgimento da nossa igreja encontramos em Apocalipse 10. Aqui é que está. Apocalipse 10. É assim, nós precisamos saber isto porque isto são os fundamentos, não é, da nossa igreja. Saber como é que ela começou, ou seja, saber quem é o pai e a mãe, podemos dizer, é o nosso cartão do cidadão. Então diz assim, a partir do versículo 1: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Nós já temos aqui uma descrição. E tinha na mão um livrinho aberto. Vamos fazer aqui uma pausa. Eu vou fazer uma pergunta. Irmãos, nós precisamos mesmo saber isto. Fazer uma pergunta e vejam qual é a resposta que os irmãos me vão dar. Qual era este livrinho? No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 55, parece-me que é o 55. Não, não é o 55. É o 57, que tem por título o Apocalipse. Diz assim, eu estou a ler mesmo do livro, deste livro aqui.
Atos dos Apóstolos. Então diz assim: no Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é uma profecia, o outro, uma revelação. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. Qual é que é o livrinho? Então, é Daniel 9. É Daniel, mas não é o Daniel todo. Porque o resto, Daniel, já foi explicado no próprio livro de Daniel, certo? Quando Deus explica o que é que são os animais, não é o que é que era o carneiro, o que era o bode, o próprio Deus diz. Então, o que era aquele livrinho que estava selado? Era a pequena parte do livro de Daniel que dizia respeito ao tempo do fim. Esse é o livrinho. Era a única parte do livro de Daniel que ainda não tinha sido explicada. Percebem? Podemos dizer que é tudo aquilo que Daniel fala que se refere ao tempo do fim. Particularmente, isso que a irmã está a dizer, refere-se à primeira vinda de Jesus. Mas aqui o Apocalipse já está a escrever depois da vinda de Jesus e depois de Jesus ter subido ao céu. Portanto, não tem a ver com essa parte. Tem a ver com os últimos acontecimentos. Poderíamos dizer que era Daniel quê? Daniel 12. Daniel 10, 11 e 12. Foi a última visão. A última visão não é só o Daniel 11, é estes três últimos capítulos. Então, quando diz aqui Apocalipse 10, 2, e tinha na mão um livrinho aberto, portanto, ele já não estava fechado, já não estava selado, estava aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isto é uma alusão a o planeta todo. Mar, terra, todo o planeta. E clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. Quando os sete trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, diz o João. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os sete trovões falaram. E não o escrevas. O anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou: por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então Deus está a falar do final de um determinado tempo, não é? Mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, qual era a trombeta? Sétima trombeta, então. A sétima trombeta, porque havia sete anjos com sete trombetas. Portanto, estamos a falar aqui do último tempo, não temos dúvida. Quando este estivesse para tocar a sétima trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Então Deus tinha um mistério, mas que foi revelado pelos seus profetas. Porque Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. Então já estamos a ver aqui que aquela parte era o livrinho era aquela parte, aquela pequenina parte do livro de Daniel que ainda não tinha sido revelada. E essa, já foi dito aqui, iria ser a partir de quando? 1798. Ou seja, o livrinho que estava na mão do anjo era os últimos acontecimentos a partir daquela data. Percebem?
e que não precisariam, isto é muito importante, não precisariam de ser compreendidos porque ninguém, naquela altura, precisava de saber o que estava no livro, a não ser aqueles que vivessem depois de 1798. Reparem, É, 1798. Sim, E aqui ainda fala no próximo título as duas testemunhas, né, em Apocalipse 11, que vai explicar isso, após, né? Entendi. exatamente. Pronto, então, se nós estamos a ver que os acontecimentos do livrinho que estava na mão do anjo iriam acontecer depois de 1798, e nós sabemos que em 1798 foi quando começaram a acontecer aqueles sinais que despertaram as igrejas. Lembram-se? O grande terremoto, que já tinha sido o primeiro, 1755, depois o escurecimento do sol, depois a lua em sangue, depois a queda das estrelas em 1833. Deus estava a chamar a atenção, Deus estava no céu a mandar sinais, porque o que é que iria acontecer? Alguma coisa muito grande iria acontecer. O que era? Já vamos ver. E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ou seja, estuda o livro, aquela parte do livro de Daniel. Come-o, estuda-o, analisa, pesquisa, vê, vai de um lado para o outro no livro, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Ou seja, quando tu compreenderes a mensagem, quando tu leres o livro, vai ser muito bom, mas depois vais ter uma grande decepção. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel. Porquê? Porque ele percebeu que a vinda de Jesus estava muito próxima. Ele compreendeu que o tempo do fim tinha chegado. Que maravilha! Mas depois que o comi, o meu ventre ficou amargo. Ou seja, esperavam a vinda de Jesus, ela não veio. Então me disseram: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas. Quem é que iria profetizar a muitos povos, nações e línguas? Outra vez. Podem Irmão abrir os micros. White, depois Guilherme Miller, depois irmão White, Exatamente, Atetones, Gordon. exatamente. Todos os nossos pioneiros. E é aqui que surge a nossa igreja. Aliás, a verdadeira igreja sempre tem um profeta. Não só tem um profeta, não só tem o dom de profecia, mas tem o espírito da profecia. Portanto, Deus suscita um povo que vai fazer, que tem dentro dele alguém que tem o dom de profetizar, mas também que explica, que interpreta a profecia. Percebem? Então a nossa igreja está aqui, o início da nossa igreja. Está bem? Pronto, então, esse anjo foi a partir de 1844, o anjo do Apocalipse 10. Esse livrinho que ele pegou e comeu, já sabemos, não é? Foi a experiência que esse povo passou em 1844. As novidades da breve volta de Jesus na boca, como já vimos, eram doces como mel, mas Jesus não voltou. Aqueles que decidiram voltar para a Bíblia à procura de respostas, eles voltaram para esta passagem aqui de Apocalipse 10, 11. Sabiam? Importa que profetizes outra vez. Por que é que precisavam falar? Porque a mensagem que eles teriam que dar era Apocalipse 14, 6 a 12. Percebem? Esta era a tal profecia, que é, no fundo, somos nós, não é? A mensagem do juízo, já vimos, primeira mensagem. Segunda, mensagem da queda do falso sistema de adoração. Prestem atenção, a segunda mensagem angélica que vai ser repetida no Apocalipse 18 é nós explicarmos às pessoas o que é falsa adoração, e nós já aprendemos muitas coisas sobre isso, e depois a volta à verdadeira adoração. Percebem? Nós precisamos explicar às pessoas que há duas adorações e elas já têm lugar desde Gênesis, com Caim e Abel.
o que é falsa adoração e o que é verdadeira adoração. A verdadeira adoração não é, já falámos aqui, não é aquilo que eu quero e que eu trago para Deus. O que é a verdadeira adoração? Sim, Rosa. Na verdade, dá até para ir mais longe, porque existe a adoração falsa, a verdadeira e a adoração vã, né? São três tipos de adoração. Sim, exatamente. De qualquer forma, a vã é falsa, não é? Adoram a Deus em vão, porquê? Porque estão a adorá-lo da maneira que querem. O que é então a verdadeira adoração? A Então, palavra fala que é em espírito e em verdade, né? Sim, mas como é que é? É É crer aquela na que eu. palavra, né? Crer na palavra. Crer na palavra, para mim, acho que é verdadeira adoração. Porque Os se outros você não todos crer na dizem. palavra, você vai crer nos enganos. Os enganos satânicos são outros ensinamentos, outros erros, e a pessoa perde a fé na palavra e começa a crer em outros espíritos, né? Ou seja, a verdadeira adoração é aquela que Deus diz, que Deus pede para nós fazermos. Não é como eu acho, não é? Não é quando eu digo, eu não vejo mal nenhum nesta música. Eu não vejo mal nenhum em ir à igreja vestida desta ou daquela forma. Eu não vejo mal nenhum. Pois, mas não é o que eu vejo. Porque, infelizmente, a minha visão é muito curta e muito distorcida. É aquilo que a verdadeira adoração é aquela que Deus pede, não é? Que é em espírito, e nós já aprendemos como é que nós adoramos. Como é que nós adoramos? Adoramos Com a com a mente, com a mente, mente. com a mente, Isso, não se esqueçam disto. Nós adoramos com a mente e obedecemos com o corpo. o corpo. Nós adoramos com a mente e obedecemos com o corpo. Percebem? É que eu não Pronto, então. esqueço que você falou que nós fomos roubados o poder da palavra, porque é a mente. Ele quer nos roubar a mente, ele quer nos tomar posse da nossa mente, nos dirigir o nosso olhar, o nosso falar através da mente. Nós temos que ouvir o Espírito de Deus na mente. Exatamente. Portanto, se nós formos a ver, geralmente nós usamos o ID de Jesus de Mateus 28, 19 e 20, não é? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, etc, etc. Mas o nosso ID da Igreja Adventista é muito mais o ID de Apocalipse 10, 11. E importa que profetizes outra vez. Vocês precisam ir, não é? E anunciar a muitos povos, nações e línguas. O quê? Anunciar o quê? Nós já sabemos qual é a mensagem que nós devemos pregar, que é a verdade presente. Qual é a verdade presente? É que Jesus vai voltar? Não. A mensagem que nós temos, não precisamos inventar, ela está em Apocalipse 14, 6 a 12. Mas lá por acaso fala da vinda de Jesus? Vocês têm lá alguma parte de Apocalipse 14, 6 a 12 que diz que Jesus está para voltar? Fala do juízo, né? Ah, fala do juízo. E esta é a nossa verdade presente. Porque todo o cristão sabe que Jesus vai voltar, até os católicos. Diz que ele subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir. De onde há de vir. Portanto, eles sabem que Jesus há de vir. Todos os cristãos sabem. Esta não é a nossa verdade presente. A verdade presente que Deus confiou à Igreja Adventista do sétimo dia é que antes da sua vinda, ele iria trazer juízo. E o juízo acontece num tribunal. E o tribunal é composto por várias pessoas. É composto pelo juiz, pelos réus, pelos júris, pelas testemunhas, e esta mensagem é demasiado importante, porque se Deus está trazendo juízo sobre a terra, então é a hora do ser humano estar com a sua mente voltada para o que acontece no céu. E nós vemos as pessoas todas e o mundo todo voltados com os seus olhos para Roma, para ver qual é o Papa que vai ser eleito.
mas não é para Roma, é para o céu, acompanhando os passos de Jesus. Diz-nos no livro Conselhos sobre Saúde, na página 43, o seguinte: não temos duvidado, nem por anos temos duvidado uma só vez de que as doutrinas que hoje mantemos sejam a verdade presente e de que nos estamos aproximando do juízo. Então, se as nossas doutrinas são a verdade presente, o que é que ficou para trás? É uma verdade presente. 28 doutrinas, as 3 mensagens angélicas e a mensagem da saúde. Qual delas é que ficou para trás? A saúde. E Ellen White diz que nós estamos agora no tempo da pregação da terceira mensagem. O que ficou para trás foi a mensagem da saúde. É o braço direito, né, junto com a mensagem do sábado. Exatamente. Foi a mensagem da saúde. Quem é que prega das igrejas a mensagem da saúde? Nenhuma. Ninguém, irmãos, ninguém. E ela é Amém. tão importante que ela é falada em Daniel capítulo 1. Só, vou repetir, só quem faz a reforma da saúde vai receber a revelação do capítulo 2. E nós temos revelações no futuro. E quem receber a revelação vai praticar a verdadeira adoração. Estão a ver aqui este casamento? Qual é o conteúdo das 3 mensagens angélicas que nós, como igreja, temos que pregar? Já vimos a verdadeira adoração, porque Deus vai trazer juízo. Mas existe um sistema errado de adoração. Estamos só recapitulando para afirmar bem isto, irmãos. Mas essa falsa adoração, ela vai cair. O sistema verdadeiro vai ser levantado. Qual é o foco da mensagem? É Cristo no santuário. E por vezes passamos meses sem sequer nos lembrarmos que Cristo está no santuário, ministrando a sua última ação. Este é o foco. Cristo no santuário. Qual é a missão? Cristo A em nós, a missão esperança da glória. é, ou Amém. seja, levar todos à verdadeira adoração. Não é esta a nossa missão? É levar todos, o mundo todo, à verdadeira adoração. Porque eles adoram, mas adoram de maneira errada. E eles precisam de ver como é que é a verdadeira adoração. E só se olharem para nós. Mas infelizmente existem muitos protótipos que estão a levar a missão de forma errada. Qual vai ser o resultado? Desenvolver nas pessoas a natureza amorosa de Jesus, ou seja, a sua natureza espiritual. E Deus tem que preparar um povo para esta missão. Será que ele já está fazendo isso? Já sim, Belinha, já está preparando sim. E ele que só se comunica com o ser humano de uma forma, pela mente. Como é que ele prepara o ser humano? Se a mente estiver desobstruída, limpa, purificada, focada no sítio certo. Diz-nos em Primeiros Escritos, na página 254, o seguinte. Fala de Apocalipse 14, 12, que nós conhecemos. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Portanto, nós guardamos 2 coisas, os mandamentos e a fé. E ela diz, ao dizer ele estas palavras, aponta para o santuário celeste. Olha que interessante. Quando o anjo pronuncia Apocalipse 14, 12, ele aponta para o santuário celeste. As mentes, olhem aqui, as mentes de todos os que abraçam esta mensagem são dirigidas ao lugar santíssimo, onde Jesus está em pé diante da arca,
fazendo a sua intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia ainda espera e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Uau! Irmãos, Apocalipse 14, 12, que é depois da pregação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas, é o que fecha as três mensagens angélicas, e lembrem-se que a primeira e a segunda já foram pregadas, estamos agora no tempo da pregação da terceira mensagem angélica, mas Ellen White diz que as três ainda iriam voltar a ser pregadas, importa que profetizes outra vez, nós estamos nesse tempo. Então diz aqui que quando ele aponta para o santuário celestial, as pessoas na terra, o povo de Deus na terra, que está pregando essas mensagens, e está dizendo às pessoas como é que é a verdadeira adoração, porque existe uma falsa adoração, e eles estão falando isso porque eles já entenderam com as suas mentes que nós adoramos com a mente e obedecemos com o corpo. Essas pessoas, diz aqui, que a mente dela está dirigida para o lugar santíssimo, onde Jesus está fazendo intercessão por quem? Repara isto. Irmãos, olhem, isto é importante. Fazendo intercessão, a intercessão final por todos aqueles por quem a misericórdia de Deus ainda espera e pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Isto é para os adventistas? Não. Não, irmãos, isto é para os outros, que de uma forma ignorante, nós não estamos ignorantes. Nós adventistas conhecemos isto desde 1844. Por que é tão importante então que a mente esteja lúcida, irmãos? Porquê? Por que é que a mensagem de saúde é extremamente importante para o povo que vive no fim dos tempos? Porquê? Porque é o momento da nossa mente estar voltada para o lugar santíssimo. Percebem? Não é. Ok, nós precisamos saber o que está a acontecer à nossa volta e a evolução dos acontecimentos, mas a mente, os pensamentos, a esperança, a paz, a tranquilidade, o louvor, tudo precisa de ter o lugar principal na nossa mente. Primeiro Deus, primeiro Cristo, e o que Ele está a fazer? Ai, eu pequei. Cristo está lá ainda. Eu vou a Cristo, recebo os méritos do seu sangue e continuo a minha adoração. Não é na igreja que nós adoramos a Deus. É na Está aí. nossa vida do dia a dia, irmãos. A nossa vida deve ser e precisa ser uma vida de adoração a Deus continuamente. E nós muito bem sabemos como é que a nossa mente divaga com muita facilidade e sai daquilo que é importante para outras coisas. É verdade ou não? Nunca vos aconteceu estarem a orar e quando dão conta a mente já foi para outro lado? Acontece-vos ou não? É Terrivelmente. verdade. É Sim. verdade. Exatamente. Ora bem, então vamos abrir as nossas Bíblias em Levítico, capítulo 16, versículo 29 e 30. Alguém sabe o que é que está em Levítico 16? Precisamos saber, irmãos. Levítico 16, irmãos, isto é importante. As nossas Bíblias vão nos ser tiradas. É sobre o santuário. É, mas é algo específico do santuário. É sobre o dia da expiação, ou seja, o Yom Kippur, ou seja, o dia do juízo. Era um dia em que o povo estava em aflição de alma, clamando a Deus pelo perdão de todos os seus pecados. Ó Senhor, eu hoje irritei-me com o meu filho, eu hoje tive um pensamento mau, eu hoje falei, critiquei alguém, eu hoje tive desejo, eu tive um sonho horrível que eu não queria ter tido. Perdoa-me, Senhor, percebem? Era aqui este dia, era o dia da expiação. E onde é que nós vivemos? No dia da expiação.
no dia da expiação. Então, quem quer ler o versículo 29 e 30? Posso ler? Ninguém quer ler? Não, posso ler. Ok, obrigada. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Muito obrigada. O que é que Deus está a dizer aqui? Isto é para nós hoje. Deus está a dizer aqui claramente, é uma promessa. Nesse dia se fará expiação por vós para purificar-vos de todos os vossos pecados e sereis purificados perante o Senhor. De quantos pecados? Todos. Então, quando a pessoa diz que vai pecar até à vinda de Jesus, ela está dizendo que ela não acredita nisto que está aqui. Ela não acredita que no dia da expiação Deus vai ter um povo purificado de todos os seus pecados. Ela não acredita. E se não acredita no Yom Kippur, ela não acredita naquele que está purificando o santuário. Não é verdade? Vamos abrir aqui em Jeremias, no capítulo 50. Acho que é no capítulo 50. Versículo 20. Está a falar deste tempo, que é o nosso tempo. As pessoas não sabem nada das festas. Não sabem o que é Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculos. Elas não sabem. Quem é que sabe? Quem é que sabe? Nós. Sabemos? Mais ou menos, mas não pode ser mais ou menos. Nós é que vamos falar isto. Então, aqui em Jeremias 50, 20 diz assim: naqueles dias, que é estes dias, e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se a iniquidade em Israel. E o que é que vai acontecer? E não haverá. Buscar-se-á o pecado em Judá, e não se achará, pois perdoarei aos que eu deixar. De resto, o remanescente, o resto. Então, o que é que fazemos com este texto? Rasgámo-lo? Tirámo-lo daqui da Bíblia? Irmãos, Deus está aqui a dizer que Ele terá um povo santificado. E isto não é no dia da vinda de Jesus. É no dia da expiação. Antes de fechar a graça. Promessas maravilhosas. Diz ele, pois perdoarei aos que eu deixar de resto. E ele ainda pergunta, vamos a Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Qual fé? A fé que acredita nisto que está aqui. Eu tenho para mim que todos nós aqui acreditamos. Não é Que verdade? promessa, né, Belinha? Que promessa, que promessa. Diz-nos então, repetindo o que diz lá em Primeiros Escritos, que as mentes iriam estar voltadas para o santuário e aquilo que lá acontece. É aqui que entra a mensagem da saúde. Todas as nossas doutrinas estão contidas no santuário. E a mensagem da saúde também. Onde é que a encontramos? É no pátio. É no lugar santo. Não. Onde é que nos encontramos neste momento? É onde Jesus está. Não é verdade? A verdade presente é onde Jesus está.
Quando Jesus veio a primeira vez, ele estava no pátio. Qual era a mensagem do pátio? Era a morte do Cordeiro. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. Era a mensagem da morte do Cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta era a verdade presente no tempo da vinda de Jesus. Depois que Jesus subiu ao céu, entrou no santo, qual era a verdade presente? Até 1844. A mensagem da santificação, porque era onde Jesus estava, era no lugar santo, certo? A partir do momento em que Jesus entrou no Santíssimo, a verdade presente é aquela que tem que ver com o Santíssimo, que é onde Jesus está. E o que é que está no Santíssimo? É um cordeiro? É um Não. peixe? É o quê? É a Arca É da uma não. Aliança e É o Maná. É. E o que é que está na arca? os 10 É, mandamentos. os 10, é, O pão, o maná, né? O E o café maná. O do maná. que brotou. Exatamente. É a lei, a obediência, é a vara de Arão com flores e amêndoas, frutos secos e o maná. Não há carne, não há peixe, não há fritos, não há açúcares, há naturais. Aqui temos o que Deus está a dizer: voltem às leis naturais de Deus. Sim, Juliana. Belinha, falando sobre a reforma de saúde, o próprio inimigo sabe disso e usa os remédios de Deus, o método de Deus, para poder ter os servos deles também, né? Comunicação com os servos dele. Não sei quantos leram o livro do Gabriel Estevam, Sim, tá? E tô até com ele aqui na mão e eu fico impressionada quando eu li esse livro. Gabriel Estevam, ele foi dedicado a Satanás antes mesmo de nascer. E sim, eu fiquei impressionado com a dieta dele. Desde pequenininho ele foi separado, né? Foi morar numa fazenda para ele poder ser criado pelos demônios. E ele disse assim, ó, que a dieta dele, os espíritos eram muito rigorosos. Eles diziam sempre: você é o filho dos nobres, pequeno rei príncipe dos seres iluminados. Então, você tem que aprender a comer, como comer, onde comer e por que comer. O seu alimento deve ser o seu remédio. Seu alimento deve ser somente a base daquilo que é natural e puro, sem substâncias artificiais nem tóxicas, porque isso é um veneno para o organismo humano e cada órgão do corpo requer sua parte de nutrição. Você é composto de trilhões de células e cada célula requer a parte da sua nutrição. E como príncipe iluminado e filho dos nobres, terá que aprender a ter domínio de tudo que você come. Tem que aprender a comer no seu devido tempo, alimentar-se para atender às necessidades biológicas do corpo, alimentar-se no tempo certo, na hora certa, comer cuidadosamente sem pressa de nada e mastigar bem o alimento, porque dentro de você não há órgão tão forte como os dentes. E você nunca deve se alimentar do alimento dos escravos, nunca deve se juntar a eles, comer como eles comem, beber como eles bebem. Você não deve comer proteínas nem vitaminas de segunda mão ou de segunda categoria. Os animais comem alimentos envenenados pelos seus irmãos do outro lado do mundo. Irmãos que em breve você irá conhecer e com quem trabalhará junto. E eles têm de comer alimento envenenado e poluído para que não tenham forças mentais nem espirituais para resistir ao nosso propósito e às nossas leis estabelecidas. É impressionante, uau, né? uau, Ele fala assim, Real- mais aqui para frente, irmã, ele fala que se ele comer esses alimentos, ele perde a comunicação com os espíritos. uau, uau, Juliana, fantástico isso que está aí. Como é que se chama o livro?
resgatado do reino das trevas. Que ela leu aí, a Juliana, que é para nós, o que vão seguir o príncipe, que sejam burros, sejam de mente Exatamente. fechada. Gente, foi muito forte, me deu calafrio aqui no corpo. Foi forte. É, e para não comer proteína em segunda mão. Em segunda mão significa dos animais. Temos a proteína em primeira mão, que é dos legumes, sim, dos legumes secos, o feijão, o grão, a lentilha, a soja, o tofu, enfim, pronto, a fava. Muito bem, então eu pergunto, nós já sabemos, não é? Deus tem leis naturais, claro que sim. Tem uma lei que é, se nós fizermos assim, é uma lei, se nós não respirarmos, nós morremos, não é verdade? Mas quem é que transgride essa lei? Essa Quando, ninguém quer transgredir, pois quando não? nós moramos nas cidades, né, que não moramos nos campos, nós não vamos respirar oxigênio, né? Pois, mas ninguém tapa a sua própria boca e o seu próprio nariz até morrer. Portanto, todos nós nos preocupamos em respeitar essa lei, mas transgredimos muitas outras. Somos capazes de ter um cuidado extremo com o nosso carro, não é? Que é uma máquina, não colocar gasóleo num lugar da gasolina, não pôr areia na máquina de lavar roupa. Nós procuramos saber qual é o alimento próprio para o cão e para o gato, mas esta máquina nós não temos muito cuidado com ela, não é? Belinha, Sim, eu lembrei do que eu li ainda há pouquinho no Conselho sobre o Regime Alimentar, né? Adão caiu pela condescendência com o apetite. E Cristo venceu pela negação do apetite. E a nossa única exatamente. esperança de reaver o Éden está no firme propósito do domínio próprio. Exatamente, muito obrigada. Nós temos aqui também esse texto, vamos lê-lo depois mais à frente, mas é exatamente isso, é exatamente da forma como ele se perdeu, o Éden, é a única forma de o readquirir. Percebem? Enquanto que ele foi perdido pela condescendência própria, ele vai ser recuperado pelo domínio próprio. Pensem nisto, isto é muito importante. Vou terminar só com uma citação do Conselho sobre o Regime Alimentar, capítulo 25, página 457.4. E diz assim: ensinando os princípios da saúde, mantende diante do povo o grande objetivo da reforma, voltar às leis naturais de Deus, que seu desígnio é assegurar o mais alto desenvolvimento do corpo, da mente e da alma. Mostrai que as leis da natureza, sendo leis de Deus, são designadas para o nosso bem, que a obediência às mesmas promove felicidade nesta vida e contribui para o preparo da vida por vir. Deus nos está aqui a dizer qual é o propósito e o que é que o cumprir destas leis nos traz. Há outras leis do nosso corpo que nós respeitamos. Por exemplo, ninguém coloca a sua própria mão no fogo. Porquê? Porque existe uma lei que diz que se alguma coisa for jogada no fogo, ela vai queimar. Mas nós essa lei nós respeitamos, porque nos dói. O nosso pensamento tem que ser aquilo que está em Eclesiastes 8:11. Vamos lá para Eclesiastes 8:11 e diz o seguinte: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, ou seja, como nós não vemos logo os resultados da transgressão de uma lei, como nós não sentimos logo no corpo uma dor, percebem? O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ou seja, só quando nos dói é que nós paramos de fazer. Isto é o pensamento carnal.
Mas o espiritual, ele não faz, não é porque lhe doa, é porque Deus falou. Estão a ver a diferença da mente? A mente carnal só para de fazer quando lhe dói. A mente espiritual deixa de fazer porque Deus falou. Entendem? Este versículo é muito significativo. Quando fala aqui, por quando não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens. Por que é que Deus fala aqui dos filhos dos homens? Porque há os filhos de Deus. A Torre de Babel foi construída por quem? Por quem? Foi. Querem que eu vos diga? Pelos homens. Nós temos isso escrito, está escrito. Querem ver aqui em Gênesis? Vamos lá para Gênesis rapidamente. Capítulo 11. Prestem atenção. Esta expressão, Deus usa filhos dos homens e filhos de Deus. Já começa falando disso no capítulo 6, do versículo de Gênesis 6:1, que diz: Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens. Então há aqui uma diferença entre ser filho de Deus e ser filho dos homens, certo? E misturaram-se. Os filhos de Deus casaram com os filhos dos homens. E agora no capítulo 11 de Gênesis, no versículo 5 diz assim: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Não foi os filhos de Deus, foi os filhos dos homens. Quem são os filhos dos homens? Os que andam segundo a carne. Quem são os filhos de Deus? Os que andam segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Isto é muito importante ou não? Sem dúvida. Vou terminar com uma citação do livro. Está no livro Educação, mas está também no primeiro volume de Mente, Caráter e Personalidade, no capítulo 25, página 230.5, e diz assim: os nervos do cérebro que se ligam com o organismo todo são o meio pelo qual o céu se comunica com o ser humano e afeta a sua vida mais íntima. Os nervos do cérebro são o único meio pelo qual o céu se comunica conosco. Por isso, como é que precisa de estar aqui a nossa mente? Absolutamente limpa, para ficar uma conexão perfeita. Quem é que falou há pouco? Não sei se foi a Juliana. Foi a Juliana, não é? Lembrem-se que Satanás sabe disto. Ele sabe. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus. Ó Senhor, pedimos perdão porque nós temos negligenciado tanta leitura, o estudo dos livros maravilhosos que o Senhor deixou ficar para o seu povo. Eu acho que deve ser uma tristeza muito grande para um pai olhar para os filhos a quem o Senhor deu tanta informação e eles desprezam, não valorizam, protelam a leitura, o estudo, e por isso tanto mal tem acontecido. Perdoa-nos, Senhor, perdoa o seu povo, perdoa a sua igreja. Por nem sequer acreditar, muitos de nós nem sequer acreditarem no que está escrito. Ó Pai, tenha misericórdia e ajude-nos a ser humildes e a não pensar que somos melhores do que eles, somos iguaizinhos. Que o Senhor nos ajude a dar valor àquilo que realmente tem valor. Que o Senhor nos ajude a ver o valor que nós temos ao olharmos para a cruz do Calvário e tudo o que aconteceu ali. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
ser puro, tu deves guardar, sempre a sós orando, com Cristo estar, teus olhos bem fixos, eterno Salvador, por tua conduta dá provas de amor, tempo de ser forte, tu deves achar o Mestre Senhor.